o impacto real da inteligência artificial nas empresas pequenas, micro, médias, e como lidar com toda essa mudança que está acontecendo na forma de gerir as empresas através da inteligência artificial. Essa palestra eu tive o prazer de ministrar através do NUTES, que é o Núcleo de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade do CEMEC, que é o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é um braço da Associação Comercial de São Paulo, e nesse caso eu tive a oportunidade de ministrar essa palestra através do CEMEC de Pinheiros. Então, confira aí a gravação, só o comecinho dela que, por incrível que pareça, o Google Meet acabou suprimindo, mas basicamente aquela parte das apresentações, o conteúdo realmente que eu começo a passar, ele começa a partir desse ponto. Espero que você goste desse conteúdo, porque tem muita coisa legal, tem muito insight aí para você que é micro, pequeno ou médio empresário, utilizar no seu dia a dia, na sua empresa, e ter a tecnologia da informação através da inteligência artificial como sua aliada, como sua amiga. Vamos lá? Para vocês, de uma maneira muito simples, tentar entender como é que a IA pode facilitar o dia a dia das empresas, quais desafios ela traz, e como implementar essas soluções mais acessíveis. Então, novamente, eu quero ratificar o meu agradecimento a toda a equipe do NUTES, principalmente todo o apoio aí da Márcia de Oliveira, assim como ao CEMEC, da Associação Comercial de Pinheiros, por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante como esse para a nossa atualidade, e aí no final eu vou estar à disposição para dúvidas, tá? Então, um pouquinho rapidamente, a Márcia já passou um pouquinho rapidamente sobre mim, eu trabalho com tecnologia da informação desde 1992, eu sou completamente apaixonado por tecnologia, tudo que tem chipzinho, tem telinha, tem coisinha de 0 e 1, 0 e 1 me fascina. Como apresentado, trabalhei na Copa de 2014, Copa do 2013, UFC, trabalhei com o pessoal da Gol, da Latam, sempre na área de TI, né? Apple, Urbia, que é a gestora do Parque do Ibirapuera e do Horto Florestal aqui em São Paulo. Tenho várias certificações na área, e hoje eu estou aí também me formando como analista de inteligência artificial e principalmente analisando seus efeitos nas relações pessoais e empresariais. Ups. Para o próximo. Então vamos lá. Inteligência artificial é a capacidade que as máquinas têm de executar tarefas que exigem a nossa inteligência, a inteligência humana, como aprender com dados, reconhecer padrões e tomar decisões. Tá? Ela está por trás de coisas como recomendações nas redes sociais, ou seja, quando você rola seu feed ali, de acordo com o que você clicou, ela entende que aquilo é um padrão, de acordo com o interesse que você tem em cada um dos itens ali, você clicou, aquilo é um padrão, e ela continua te recomendando coisas dentro do mesmo padrão. Ou seja, eu gostei, eu gosto muito de cozinhar. Aqui em casa, quem cozinha sou eu. Então, eu vi um post de receita, aí vi mais um. Aí, na sequência, a inteligência artificial olha e fala, olha, esse cara aqui, ele gosta de receita, então vamos subir receita para ele. Vamos rolar para cima, vamos de arrasta para cima e receita. Tá? Então, a inteligência artificial, ela faz isso. Né? Ela cria recomendações em redes sociais, ela cria chatbots também, que é aquele atendimento, aquela janelinha que aparece na parte inferior direita da tela, quando você entra num e-commerce, por exemplo, precisa falar com o atendente. Só que não é o chatbot que a gente está acostumado, e a gente vai ver isso mais para frente, tá? E até também na questão de reconhecimento de voz, reconhecimento facial, a inteligência artificial está trabalhando muito forte hoje em dia para reconhecer o rosto da pessoa. E hoje pela manhã eu tive no treinamento de um fabricante de equipamentos de câmeras de segurança, Wi-Fi, que é o Ubiquiti, que é um dos maiores do mundo, e estávamos falando exatamente disso, de como que a câmera ela consegue reconhecer padrões, e depois você vai lá e digita, eu quero todos os carros, todas as imagens com carros na cor azul. Ele busca nas gravações todos os carros com a cor azul. Então, isso é a inteligência artificial funcionando.
Em resumo, a inteligência artificial ela utiliza algoritmos e dados para realizar ações complexas, ajudando as empresas a inovar e a melhorar os seus processos. Mas, Rogério, o que é um algoritmo? Vamos lá, eu falei que eu ia explicar. O algoritmo é uma série de instruções, série de comandos que passamos para um computador para executar uma tarefa, resolvendo um problema. Rapidamente. São Paulo, nublado. Se estiver nublado, use o guarda-chuva, porque você sabe que vai chover. Hoje em dia não é mais se estiver chovendo, eu vou sair de casa usando o guarda-chuva. Não. Se tiver aquele tempinho mais ou menos feio, você já sabe que você tem que levar o guarda-chuva com você. Se não, deixe o guarda-chuva em casa. Isso é um desvio condicional. Ou seja, uma série de comandos, caso acontecer alguma coisa, alguma condição, você faça tal coisa. Caso contrário, você não faz. Isso é um algoritmo. A inteligência artificial, ela é um repleto conglomerado de algoritmos que fazem a máquina aprender com eles, armazenando dados, como eu falei da receita de bolo, e aí esse algoritmo, junto com esses dados, ajudam as máquinas a identificar os padrões e assim tomar decisões. Então, todos os padrões, tudo daqui para frente. Até um amigo meu uma vez falou assim para mim: você nunca mais vai ouvir música da mesma forma depois que eu te falar isso. E a mesma coisa hoje, vocês vão começar a olhar a timeline das redes sociais e vão falar: ah, o algoritmo aqui, olha a inteligência artificial aqui, né? Então, eles vão pegar os padrões que vocês passam para ele, que vocês estão alimentando esse algoritmo, e retornar para vocês dentro daquele padrão. Isso na empresa ajuda a automatizar tarefas complexas e repetitivas. Bom, vamos falar de benefício. Acabei de falar de automação de tarefas repetitivas. Gente, aquela planilha do Excel que toda hora você precisa encher com um monte de dados, todos os meses você precisa ter uma pessoa, ou você mesmo repetindo ali com um monte de dados, tudo, né? Isso daqui para frente não vai mais ser necessário para quem estiver usando inteligência artificial. Então, ela vai aumentar a eficiência da sua empresa, automatizando as tarefas repetitivas e economizando tempo seu como empresário e dos seus funcionários, porque eles também vão deixar de fazer aquelas tarefas repetitivas. E aí a gente consegue destacá-los para outras funções de cunho estratégico, ajudando assim a empresa a sair desse patinar e deslanchar. Também ajuda na economia dos recursos, né? Porque a gente economiza otimizando esses processos. E aí entra no que eu falei. A gente reduz erros, economiza reduzindo processos, reduz erros, porque é a máquina que está comparando padrões e seguir em frente de uma forma muito mais ágil. Também tem a questão do atendimento ao cliente, que pode ser muito melhorado com a inteligência artificial, oferecendo respostas rápidas e personalizadas. Eu falei do chatbot, que é aquela janelinha que fica na parte inferior direita da tela, num atendimento, numa loja de e-commerce. E aquilo ali são respostas pré-programadas. O tempo com a IA para, de repente, você entender que aquele atendimento não vai ser suficiente para você conseguir chegar no lugar onde você quer e ter o atendimento que você precisa naquele momento, ele vai ser muito menor. Por quê? Porque a IA vai olhar pelo padrão de resposta que você está dando e vai falar assim, não, eu vou te passar por uma pessoa, um atendimento humano, vou destacar um operador para você, porque ele vai conseguir te auxiliar. E aí você não fica naquela coisa chata. Todo mundo aqui já teve que usar atendimento de internet, telefonia móvel, telefonia celular, e aí fica naquele chatbotzinho que não sai dali, e aí você já arrancando os cabelos, aí você resolve ligar, aí tem uma URA que você não consegue falar com o atendente, então a IA promete mudar totalmente esse cenário. E aí o mais legal é para quem tem um e-commerce, ou quem está procurando, pensando em montar um e-commerce, essa pessoa ela vai ter uma ajuda muito forte da IA, a partir do momento que ela implante uma IA no e-commerce dela, porque essas situações elas não vão ser mais recorrentes. E o cliente ele vai se sentir melhor atendido, justamente porque o atendimento foi mais ágil e eficiente.
Então, no final, a IA permite que essas empresas, ainda que com recursos financeiros limitados, também consigam competir com empresas maiores dentro do mesmo segmento. Só que, lógico, a gente sempre tem desafios, a gente sempre tem barreiras para implementar, né? E, assim, pode ser realmente um desafio adotar a inteligência artificial. Um dos primeiros passos, eu imagino que um dos primeiros degraus, perdão, que seja um dos principais, é o custo inicial da implementação. Ele pode, sim, ser um pouco mais alto para pequenas e médias empresas, especialmente nas ferramentas mais avançadas. Mas existem ferramentas hoje mais básicas que, por um valor um pouco menor, elas conseguem oferecer também itens muito interessantes, resultados muito bons, para que a gente possa começar a colocar o pezinho ali na jornada da inteligência artificial e, consequentemente, a gente, quando tiver com uma receita um pouco melhor, o caixa um pouco melhor, a IA trouxe realmente a diferença para a sua empresa, aí você fala, opa, agora eu vou naquela outra ali, ela é um pouquinho mais cara, mas ela tem aquele recurso que eu sempre fiquei namorando, aquele recurso ali que eu sei que vai melhorar a gestão da minha empresa. Tá? Então, custo inicialmente pode ser um degrau, mas tem ferramentas aí que conseguem também trabalhar num custo mais acessível. Um outro ponto é a infraestrutura tecnológica que pode precisar de atualização. Então, às vezes, você vai precisar de uma máquina um pouquinho mais potente para rodar um programa, principalmente se for alguma coisa da área gráfica. Ah, eu quero pegar um texto aqui e transformar num vídeo de apresentação da minha empresa. Então, às vezes, dependendo da IA, você vai ter que baixar alguma coisa para a sua máquina vai precisar de um pouquinho mais de processamento, um pouquinho mais de força ali no processamento. Então, é uma outra barreira também. E eu imagino que hoje o principal é a falta de conhecimento específico, né, sobre a IA. Porque, assim, muitas vezes você vai precisar de treinar pessoas, você vai precisar treinar pessoas, ou você vai precisar contratar especialistas para te ajudar com aquela tarefa, para você aprender como é que faz aquilo utilizando a IA, e aí, consequentemente, você começar a caminhar sozinho, ok? Porém, existe também muitas empresas que acabam separando uma verbazinha, eu sei que hoje em dia é difícil, mas elas acabam separando uma verbazinha, e aí, ó, essa verbazinha aqui, vamos investir um pouquinho em IA também, vamos ver o que a gente consegue aqui, que vai dar certo. E aí, a gente chega num ponto que, quando a gente pega para fazer as coisas, a gente fala assim, eu não vou contratar ninguém, eu não vou contratar um especialista, e tá super certo, né? Faça como é que era a frase do Cortella? Faça o que você puder com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer algo melhor ainda, né? Imagino que seja algo assim. Então, o que acontece? A gente tem a questão do nível de detalhamento das informações que a gente solicita para a inteligência artificial. Vamos pegar o caso do ChatGPT, por exemplo. É brutal a diferença, eu já fiz até um teste, do resultado de uma solicitação simples, como, me apresente a definição de uma gripe. Eu fui lá no ChatGPT e eu perguntei para ele, me apresente a definição de uma gripe. Ele me deu um texto. Quando eu detalho isso para ele, eu falo para ele assim, olha, baseado em toda a história conhecida pelos humanos, os estudos e descobertas da ciência, todo o conhecimento disponível atualmente no ramo científico, me diga de uma forma muito detalhada, em linguagem de simples compreensão para uma pessoa leiga, o que é uma gripe. Gente, é absurdo. Ele me deu um papiro. É incrível. O que eu quero mostrar para vocês com isso? É que as inteligências artificiais, elas vão funcionar muito melhor na mão de pessoas com maior nível cultural, uma melhor leitura, uma maior facilidade de transformar as palavras, de transformar em palavras os seus pensamentos, a pessoa que é seletiva com as palavras, a pessoa que tem um vocabulário muito rico, pessoa que tem um objetivo ali, um alto nível de observação e detalhamento.
Então, essas pessoas com essas características, elas certamente conseguirão resultados muito melhores ao usar uma inteligência artificial do que as pessoas que não possuem tais características. E eu quero abrir um parênteses aqui para uma palestra que eu assisti do Walter Longo, eu acho que todo mundo deve conhecer. Eu acho ele assim, sensacional, ele tem uns insights muito bons. E ele fala assim que o pessoal fica com medo de perder emprego para IA, não sei o quê, e ele é taxativo. Realmente, o pessoal do tipo assim vai perder espaço para IA, porque o pessoal do tipo assim não tem vocabulário, não sabe detalhar as coisas, o céu azul num degradê que passa assim do azul para o laranja do pôr do sol, não sei o que tal. Então, a pessoa que não consegue detalhar isso, ela realmente vai extrair muito pouco, ela vai usar muito pouco da inteligência artificial. E eu trago isso comigo, porque nós que temos já esse vocabulário melhor, esse nível de detalhamento melhor, eu tenho certeza que a gente vai obter resultados excelentes no uso da inteligência artificial. Então, esse conhecimento é justamente para saber usar as ferramentas. É o conhecimento que eu citei anteriormente. Você precisa conhecer o modo de uso da ferramenta. Mas a pessoa que tem esse perfil detalhador, certamente ela está 2 degraus na frente do restante. Então, esses desafios, quando superados, são essenciais para poder aproveitar o que a IA vai oferecer para a gente daqui para frente. Bom, falando casos de sucesso aí em pequenas e médias empresas, a gente fala também dos chatbots novamente, porque é sensacional que a gente tem visto aí em muitos e-commerces, você conversando com o chatbot do e-commerce e ele falando com você, respondendo, olha que legal, você está aqui de novo. Você entra 2, 3 vezes no site, conversa com ele, ele entende que é você que está lá, você da última vez você viu tais e tais e tais produtos. Eu vi que você gosta de produtos de fazer manutenção em casa, por exemplo. E essa furadeira aqui, o que você acha dela? Você acha legal? Você já tem uma, né? Então, esse passinho adiante, às vezes, pode representar um aumento no seu ticket médio, né? Tanto na parte de comércio, como também na parte de serviços. E também a análise preditiva, né? Que eu acabei de... Essa é a análise preditiva, desculpa, que eu acabei de falar. Mas, assim, tem também a questão da jornada do cliente, acompanhar o que o cliente fez no seu site e gravar isso, e depois você conseguir exportar isso para uma planilha do Excel e entender por que o cliente abandonou o carrinho, por que o cliente não entrou em contato comigo. Tudo isso a IA consegue concatenar para a gente e trazer resultados excelentes. O atendimento, né, que é o atendimento 24/7, às vezes você tem lá na sua empresa uma pessoa de atendimento, para o cliente falar com ela, só que aí ela tem um horário, das 8 às 18, por exemplo. Aí depois das 18, você tem o site e a mensagem do WhatsApp vai ficar para o dia seguinte. Então, por que não integrar o WhatsApp como inteligência artificial e a pessoa que, de repente, chegou em casa do trabalho, quer comprar o seu produto ou quer contratar o seu serviço, ela vai conversar com uma IA que vai passar todas as informações num nível altíssimo de conversa e detalhamento, como se fosse um atendimento humano. E isso vai fazer a diferença também muito nesse trabalho, que vai melhorar a experiência do cliente, vai permitir uma operação muito fluida e eficiente, onde o cliente se sente bem atendido, mesmo fora do horário comercial. Automação de processos, a gente já falou um pouquinho, né? Mas tem a questão de automatizar as tarefas repetitivas. Por exemplo, você precisa enviar um e-mail de propaganda para a sua base de e-mails. Mas só que aí você está naquele dia totalmente sem inspiração criativa. Aí você pede para a IA pegar o padrão de e-mail que você fez da última promoção que você criou, faça um assim, 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 com o nível de detalhamento que eu falei anteriormente. Assim, 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 desse jeito, me dê 3 opções. Ela vai te dar as 3 opções. Aí é você que decide. Olha, eu quero essa opção, pode disparar. Ela vai pegar a sua base de dados,
e vai começar a disparar aquele e-mail também. Controle de estoque para quem tem e-commerce, para quem tem comércio, para quem tem loja, isso é muito tranquilo de se fazer com o IA também, porque você consegue vincular com o seu programa de vendas, e aí a IA já consegue te avisar com boa antecedência, de acordo com o fluxo de vendas que ela vem observando nos últimos meses. Ela fala assim, olha, o estoque do item tal, de acordo com o fluxo de vendas, ele pode acabar daqui 2 dias. Então, dá uma olhadinha já com o pessoal de compras, né? Ou você mesmo, que é à frente de tudo, faz tudo, já liga lá para o fornecedor, vou precisar daqui 2 dias de reposição desse item aqui, porque o meu estoque já está ficando baixo, né? Então, assim, fluxo financeiro, também controle de fluxo financeiro, são N as frentes que a IA pode te ajudar na sua empresa, não só operacional, mas estratégico também, que foi o que eu falei, um dos itens que eu citei foi a questão do estoque. Então, com menos tempo gasto em tarefas operacionais, a empresa consegue direcionar esforços para o crescimento do negócio. Esse ganho de eficiência ele é especialmente importante para empresas menores, que geralmente contam com uma equipe mais limitada, uma equipe mais enxuta. E isso vai possibilitar a economia de tempo, em tarefas repetitivas, e, lógico, como eu falei antes, o reaproveitamento desse pessoal em tarefas estratégicas. Temos também a análise e tomada de decisão de dados, que é o que eu falei sobre o feed, né? Então, ali, ele analisa os dados e ele toma a decisão de jogar outros itens para você na tela dentro daquele mesmo padrão. Então, para as pequenas e médias empresas, entender o que está acontecendo no mercado, entender o que está acontecendo com os clientes, nas próprias operações, é fundamental. E a IA facilita a coleta e análise de dados, oferecendo esses insights que ajudam, essas ideias que ajudam na tomada das decisões. A análise de dados feita pela IA vai permitir que as empresas identifiquem padrões de comportamento dos clientes, antecipem tendências e padrões de comportamento, né? E também você vai poder ajustar toda a tua operação para entregar mais quando você tiver mais demanda. Então, tudo isso gera uma vantagem competitiva, porque ele te permite que ações mais rápidas e embasadas sejam tomadas baseadas em dados concretos. Aí a gente chega num ponto, que são os desafios éticos e legais. Então, a gente tem proteção de dados, LGPD, a transparência na tomada de decisões. Então, quando a gente implementa uma IA, a gente não pode ignorar os dados sensíveis do cliente. Essa privacidade é uma grande preocupação. E as empresas, desde a micro até a grande, elas precisam garantir que elas estão coletando os dados, e esses dados que estão sendo coletados, eles vão ser usados de maneira responsável e para aquele único fim que eles foram inseridos ali pelo cliente, porque senão você perde essa relação de confiança com o seu cliente, uma vez que esses dados são vazados, né? Então, isso tem que estar muito, muito atrelado com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados vigente no Brasil. E a transparência, lógico, ela é essencial. As decisões que você toma por IA, elas devem ser compreensíveis e justas, especialmente quando você fala do seu cliente, com o seu cliente e do seu cliente. Assim, quando você adota a IA, você precisa ter cuidado para garantir que você vai respeitar essas normas e os valores éticos da empresa vão ser preservados dessa forma, que aí você não vai ter nenhum cliente batendo na sua porta, olha, os meus dados vazaram e eles vazaram da sua empresa, tá? Bom, impactos, né? Como é que a gente lida com toda essa transformação? Então, o impacto dela, tudo que eu apresentei até agora, vai estar relacionado diretamente com a forma que você vai encarar essa mudança, que essa nova tecnologia já está impondo a todos. Não só na sua empresa, mas ela está impondo no mercado como um todo. E aí, quem não se atualizar acaba ficando para trás. É igual alguns anos atrás. A gente tinha o WhatsApp e a gente não tinha o WhatsApp Business. O WhatsApp Business ele só veio por quê? Porque o mercado, o pessoal da Meta, eu não lembro nem se era Meta ainda, mas vamos falar da Meta.
o pessoal da Meta entendeu que era necessário realmente fazer uma versão business com ferramentas para atender clientes de empresas. Então, isso já é uma adaptação de uma ferramenta muito boa, que é o WhatsApp. Então, todo o restante do mercado vai se adaptar. Alguns vão ter uma adaptação mais fácil, olhando para a IA de uma forma amigável, e assim vão utilizar para melhorar as questões dentro da empresa. Logística, processos, fluxo de caixa, tomada de decisões, enfim, tudo que a gente já falou. Agora, outros já vão olhar para a IA e falar assim, não, eu não preciso disso, não é para mim. Só que assim, nessa situação, a tua concorrência vai estar um degrau acima, vai estar 2 degraus acima. Então, quem tiver essa visão de que a IA é inimiga, assim como tem, às vezes, a visão de que a tecnologia é só gastar dinheiro com computador, é só gastar dinheiro com um monte de com site, com rede social, com um monte de coisa, assim, essas pessoas talvez não tenham um êxito nessa caminhada. Elas vão ficar para trás nesse processo. E aí depois, gente, não adianta reclamar que não vende, eu tenho um convidado aqui do meu lado. Depois não adianta reclamar que não vende, que não consegue captar cliente, que não consegue entregar o que foi solicitado, enfim, né? Porque aí pode ser tarde demais, tá? Em suma, como que você vai lidar com a IA daqui para frente em curtíssimo, curto e médio prazo? A forma como você lida com isso hoje é que vai refletir lá na frente os resultados que a sua empresa vai obter. Aqui, eu vou compartilhar isso depois com vocês. Eu trouxe um presentinho aqui para vocês e depois eu vou compartilhar um documento mais completo com mais inteligências artificiais. Então, numa rápida pesquisa, eu trouxe aqui 10 inteligências artificiais que vão desde análise de dados até geração de logotipos e identidades virtuais, gerar e editar vídeos a partir de textos automaticamente. Tá? Essas ferramentas auxiliam na otimização das tarefas internas, melhoria de processos e também agilizam aí a jornada do cliente. Depois, no outro documento, tem também algumas ali que falam também de produtividade para enviar e-mails, a gestão também da empresa, os chatbots, etc. Tá? E alguma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é de sempre se cadastrar nas principais, como o Gemini, o Copilot, o próprio ChatGPT, né? Essa última que foi lançada, que me fugiu o nome agora, tá? E pesquisar sobre o mesmo assunto nas 3 plataformas. Por quê? Toda vez que você faz uma pesquisa, você insere um prompt no ChatGPT, insere um prompt no Copilot, às vezes alguns dados podem ser divergentes. Então, toda pesquisa que você for fazer, antes de você usar isso para a sua empresa, é sempre muito importante você confirmar essa informação. Como eu estava falando agora há pouco para um dos convidados, a IA ela é muito nova ainda, ela está precisando ainda de muita lapidação, e então, às vezes, algumas informações acabam saindo divergentes da realidade. Então, é sempre bom ir atrás, pesquisar para ver se aquilo realmente condiz com a realidade. E um outro ponto também, uma dica que eu dou para vocês, principalmente em uso de Gemini, Copilot, ChatGPT, dar o seu toque no texto. Se você vai postar um texto feito pelo ChatGPT, por alguma dessas IAs, dá o seu toque, dá aquela mexida no texto, porque aí, realmente, a IA, ela nos ajuda. Mas a diferença está no que a gente consegue interpretar dali. Aí, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é imbatível nesse ponto, tá? Ela vai servir para quando você não tiver ideias. Mas esse toquezinho cabe a cada um de vocês. E aí, partindo para o final aqui, para concluir, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, capaz de transformar empresas de micro e médio porte, trazendo eficiência, economia e insights importantes para a tomada de decisões. No entanto, como discutimos, existem desafios, especialmente em termos de custo e conhecimento. A dica, então, é começar devagar, usando ferramentas acessíveis e práticas, e investir em treinamento constante. Afinal, como eu falei, diariamente são lançadas IAs diferentes e mais potentes do que as versões anteriores.
E aí, um último ponto, eu encorajo as empresas a continuarem aprendendo e se adaptando. As empresas, no papel dos seus CPFs, né, dos seus empresários, seus idealizadores, continuar aprendendo e se adaptando, mas também conscientizando os seus funcionários a usar o lado racional e, sempre que possível, checar informações relevantes produzidas pelas pesquisas. Então, eu espero que o conteúdo auxilie vocês com os desafios do cotidiano. Ficam meus contatos aqui para quem quiser tirar uma foto da tela, me chamar posteriormente. Será um prazer auxiliar vocês com dúvidas que ficarem dessa palestra, com dificuldades que vocês tiverem aí em eventuais usos de inteligência artificial. Eu quero agradecer novamente, imensamente, pela atenção, oportunidade que me foi dada aqui para explanar um pouquinho de IA para vocês. E se tiverem perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Muita coisa, né? Eu sempre falo, meu Deus do céu, as coisas acontecem, a gente vê uns vídeos bem malucos por aí, né? E é real, não é? Enfim. Bom, gente, alguém tem pergunta? Eu estou no celular, não dá para ver direito quem foi primeiro. Eu sei que eu estou vendo aqui a Márcia. Alexandre está com a mão levantada, né? Tá, Deixa então eu ver. vamos lá. Eu sou curioso e tenho um amigo que também é curioso e nós começamos a fazer muitas perguntas para a IA. Qual seria a solução do mundo para eliminar o câncer? Ele, em poucas palavras, eliminar as pessoas. Então, tem que ter um certo cuidado com essa parte tendenciosa de quem são os fabricantes dessas IAs também. Então, assim, deixar a máquina pensar, ela sempre vai pensar pelo lado melhor para ela no entendimento binário, como você mesmo disse. E no envolvimento emocional, como é que fica isso? Como é que a gente vai conseguir saber que nessa resposta vem um envolvimento emocional? É uma ótima pergunta. A gente vai ter que usar realmente o nosso discernimento, como eu falei há pouco, fazer a mesma pergunta para 3, 4 diferentes, e ali ter esse lado racional e fazer o filtro que a gente sempre faz. Porque eu entendo, Alexandre, e todos os convidados, a IA, ela vem para ajudar a gente, como eu falei. Ela vai ajudar muito nas nossas tarefas do cotidiano. Só que a hora que a gente começa a entrar em certos assuntos, como você perfeitamente citou, não, cura para o câncer é exterminar a humanidade. Manda todo mundo para outro lugar e está tudo certo. E não é assim. A gente quer exterminar o câncer, mas a gente quer continuar vivo, a gente quer continuar bem, né? Então entra o nosso discernimento para filtrar o que está sendo passado e aí usar o nosso lado racional para falar isso vale a pena. Agora, isso daqui, descarto, e aí vou fazer um novo prompt, vou lapidar essa informação, vou detalhar um pouco mais, ou mudar a forma de comunicar para poder chegar no resultado que eu quero. Uma coisa legal que eu gostei é quando você fizer uma pergunta bastante complexa, terminar assim, por favor, me coloque no formato de perguntas o que você acha que eu deveria ter perguntado e não te perguntei. Excelente. Cara, ela trouxe muita resposta mais legal do que o próprio texto que estava acima. Excelente. Então, veja que são formas que você usou para perguntar, falar sobre a mesma coisa, e ainda você terminou perguntando o que eu deveria ter perguntado a mais. Então, à medida que a gente vai se acostumando a utilizar, e aí entra o treino, né? Tudo na vida é treino, né? A gente, quando está tirando carta de motorista, ou quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, tudo é treino. A gente vai cair nos primeiros momentos, a gente vai dar umas raladinhas no carro de vez em quando, tal, né? Mas, assim, a gente vai aprender. Então, tudo é treino, tudo é lapidação, até a gente conseguir chegar no melhor resultado. Legal. Mais perguntas? Mais alguém? Eu não estou conseguindo ver aqui. Tem mais alguém aí? Não vejo mãozinhas levantadas.
Então, vou eu. Vamos lá, Márcia. Rogério, você falou que dá para gente trabalhar junto, vai, com o estoque, o fluxo de caixa, mas isso no caso, porque, vamos supor, eu uso muito o chat, né? Ele me ajuda muito. E nós configuramos a nossa empresa ali, né? Você faz ali um cadastro, né? Na realidade, então, no caso, tem ali quem é a Faiola, o que ela faz, né? Alguns acontecimentos, ele tem tudo ali registrado, certo? Aí, no caso, vamos supor, para essa logística, para ela acontecer e com que ela dê certo, o processo é o mesmo? Você Então, aí tem eu ali te que fazer um devolvo a cadastro, pergunta. ou isso vai Então, aí eu te devolvo a pergunta com uma outra pergunta. Como que está esse cadastro hoje? Deixa eu refinar minha nós pergunta. colocamos ali. Ah, Você está num Excel, você tem uma plataforma, você tem enfim, alguma solução de ERP? não, eu uso o RP, eu uso o Bling. Então, o Bling, até onde eu saiba, ele já tem integração com algumas inteligências artificiais. Lógico, você paga um a mais por mês do que você paga normalmente. E aí, essas inteligências, elas têm como se fossem plugins, são itens adicionais que você coloca ali, que elas vão te auxiliar Uhum, em determinadas tarefas. ok, tá. Vou dar uma pesquisada. Isso me interessou muito. Porque o que acontece? Cada plataforma, ela tá. Já libero a sua fala, Alexandre. Cada plataforma, ela está se adaptando, e cada um está se adaptando assim, a toque de caixa, fazendo a integração com as principais IAs. Tem gente que está usando IA de terceiros, adaptando para a sua Certo. necessidade, para a sua plataforma, e tem gente que está pegando IAs e, através de um item chamado API, que é uma comunicação entre duas plataformas diferentes, em uma linguagem bastante simples, Uhum, ela manda um prompt para lá com uma informação, com os dados, e aí isso é devolvido falando, olha, o padrão é esse, então vamos por esse caminho aqui. E aí você consegue ali ter uma tomada de decisão. Mas precisa ver se a sua plataforma ela já te dispõe certas otimizações baseadas em IA. ok, Tá? tá. Obrigada. Vou dar uma pesquisada referente a isso. Perfeito. Essa pessoa que fez a pergunta é Márcia. É a Márcia. Márcia, Isso. eu também uso Bling e vou te dizer uma coisa: cuidado, porque tudo que começa a ficar automatizado começa a sair das nossas mãos. Eu tenho uma distribuidora de floral e ele foi começar a fazer estudos sobre o floral. E ele começou a postar coisas que não eram a realidade do meu floral. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando começa a ficar tudo muito automatizado, ainda não temos controle. Só é a dica que eu deixo. Sim, não, mas a intenção não é deixar tudo automatizado, mas é bom você saber das coisas, né? Como que funciona, como que não Isso. funciona. Eu sou uma pessoa que eu fuço muito, eu gosto muito de tecnologia, enfim. E aí é uma coisa que me interessa muito. Então, até onde ela pode ir? Porque eu acho interessante, inclusive, o fato do Rogério estar aqui hoje é justamente isso. A gente tem que saber o que está nas nossas vidas, porque ela está nas nossas vidas, né? E às vezes a gente não para prestar atenção nisso, né? Que nem a gente fala assim, a gente se assusta. Por exemplo, outro dia eu fui comprar uma pomada na farmácia, eu não levei celular, nada. Eu comprei a pomada na farmácia. Gente, aquela pomada ficou aparecendo na minha vida há um mês. Eu falei assim, sabe? É uma coisa que a gente, querendo ou não, a gente fica meio assim, né? Assim, pô, então você precisa saber. É isso.
E até complementando o que o Alexandre disse, eu concordo plenamente e entra no que eu falei na minha apresentação. A gente precisa, sim, ter limites e dar limites para o que a IA pode fazer por nós e o que eu realmente não quero que a IA faça por mim, pela minha empresa. Porque essa linha realmente é muito tênue e a partir do momento que ela é cruzada, como o Alexandre sabiamente falou, você perde o controle. Então, a gente precisa ter a IA como um braço direito, né? Alguém que auxilie de uma forma muito boa, que te poupe tempo com certas tarefas, e aí você fala assim, nossa, agora eu vou poder ver a estratégia da minha empresa, enfim, tudo que o empresário precisa mesmo, não ficar gastando tempo com tarefas repetitivas. Agora, quando essa linha é ultrapassada, não é legal. Então, a dica que, assim, até corroborando aí com o que o Alexandre falou, a dica que eu também gosto de deixar para vocês é justamente isso. Tenham sempre em mente essa linha. Não passem essa linha, porque senão pode ser prejudicial para o negócio de vocês. Bora, Alexandre? Agora eu vou fazer uma pergunta mais chata. Eu já trabalho bastante com o chat GPT. Apareceu uma chinesa aí recentemente e eu não sei do que se trata. Eu não fui ver nada ainda. Quantas IAs realmente já existem nesse sistema? Por exemplo, eu acho que a Alexa é uma IA, porque ela busca muita coisa do que a gente nem... DeepSeek. Muito obrigado, Tainá. Obrigado, Tainá. Existe muita coisa nova que a gente não sabe o quão é bom para o nosso negócio. Será que futuramente também não vão existir IAs, como alguém que entrou agora há pouco, que é numeróloga, que vai entender mais o lado espiritual, vai pedir o seu mapa astral? Será que não vão existir IAs nichadas também? Qual hoje é a IA mais confiável? É difícil. Tainá, obrigado pela informação. É DeepSeek, né? É a chinesa que acabou de aparecer. Particularmente, não entrei ainda para ver, até pela correria do trabalho, não entrei para ver. Vi o burburinho esses dias aí do DeepSeek e tal. Aí até começaram a aparecer alguns memes, né? O cara tomando água de coco é o cara do chat GPT. Aí o cara da DeepSeek, ao invés de estar com o canudo no coco, ele está com o canudo na boca do outro cara que está tomando água de coco. Querendo dizer que, né, é uma API, é uma interligação do DeepSeek bebendo da fonte do ChatGPT. Então, assim, a gente não sabe exatamente onde vai chegar. Hoje, eu consigo identificar por baixo aí mais de 500 plataformas de inteligência artificial para os mais diversos objetivos. Então, é só o começo, na verdade. É só o começo. A gente está pezinho, assim, bem a pontinha do pé na água, né? E falando de Alexa, Cortana e a outra que eu não lembro, a Alexa, Cortana e a do iOS. A Siri. A Siri. Em toda a comunidade de TI, a gente não vê, pelo menos eu, o pessoal com quem eu converso, a gente conversa bastante sobre IA, a gente não vê isso como IA. Por exemplo, a Cortana no Windows, ela pode usar o assistente do Windows, o assistente de IA do Windows, para fazer coisas mais complexas, mas a Cortana, ela é limitada, ela tem respostas limitadas. Então, eu vejo a Cortana, a Siri, como um chatbot convencional, onde ele já tem respostas para certas perguntas. Agora, as IAs, não, elas já têm um molde diferenciado de trabalho, o algoritmo delas é diferenciado, a base de dados que elas consultam é muito maior, e aí, consequentemente, elas conseguem dar respostas um pouco mais completas, desculpe, para as perguntas que nós fazemos. E aí entra o caso que eu falei para vocês. Pergunta para a Alexa, me fala aí a coisa da gripe, né? Me fala a definição da gripe. E aí faz aquele outro prompt para a Alexa e vê a diferença. Muito provavelmente as duas respostas vão ser muito parecidas.
Paulinho, por favor. Boa noite a todos, todas. No caso de DeepSeek, eu acho que uma das grandes diferenças é que é uma IA geral, né? Não é uma IA nichada, assim, só faz imagem, só faz texto, só faz um determinado tipo de operação. Acho que é a grande diferença da DeepSeek, e consegue fazer isso tudo com menos recursos de processamento, menos energia e mais barato, né? Então, é a grande diferença, assim, mas é mais uma ferramenta, e eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, né? Que é mais uma ferramenta, né? A qualidade do produto vai sempre depender da qualidade da nossa pergunta, do nosso prompt, né? Do que a gente alimenta a máquina. Então, a qualidade, esse retorno, ela vai devolver Proporcional, né? proporcionalmente, né? Eu vejo assim, eu trabalhei muitos anos como locutor publicitário, até hoje eu faço alguns trabalhos. É um tipo de trabalho que perdeu muito valor, né? Então, eu até parei de trabalhar com isso mais de maneira mais geral, assim, mas de vez em quando eu ainda pego alguns trabalhos. E uma coisa que acontece com a locução é que hoje você consegue... Tem muita IA que você coloca o texto e já tem uma locução que soa muito bem, que soa quase humano, né? Mas eu estou vendo um movimento diferente agora. Eu participo de um banco de vozes de Los Angeles, que antigamente as campanhas vinham para cá para serem feitas aqui, para serem legendadas ou dubladas aqui. Agora, muitas vezes, o projeto já vem todos já vão com a língua do país que vai ser apresentado, né? Então, eu gravo muito em português para essa plataforma de Los Angeles. E uma coisa que eu comecei a ver é que o preço da locução, o cachê para o locutor está melhorando, para o locutor de verdade, digamos assim, né? Porque, de alguma maneira, tem um certo calor, tem um certo... que é só o ser humano que consegue colocar, né? Então, tudo que eu vou gravar e interpretar, eu vou trazer emoções que eu realmente vivi. E eu vou imprimir isso na locução. E isso, sei lá, quem sabe um dia, né, com o progresso, a IA chegue muito mais próximo disso. Mas isso ainda não existe. E eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer com outras áreas, né? Eu sou fotógrafo, né? Agora tem ferramentas que você faz uma foto só do teu rosto e joga numa plataforma e ela coloca você com o corpo que você quiser, com a roupa que você quiser, no ambiente que você quiser. E, às vezes, com um resultado muito crível, né? Mas eu acho que o nosso cérebro é muito esperto, né? Então, mesmo que seja muito realista, a gente percebe que tem alguma coisinha ali que alguns mais místicos podem dizer, sei lá, o espírito, falta alma para aquilo, né? Então, eu acho que isso vai bombar demais, vai aparecer um monte de coisa, a gente vai consumir muito lixo de IA, né? Até virar mais uma ferramenta, né, que a gente vai aprender a usar de uma maneira de não ficar dependente, de não ficar refém, né, da tecnologia. Enfim, não é nenhuma pergunta, é mais sei lá, discutindo, tentando corroborar com o que você veio falando até aqui também. Não, Paulinho, sensacional. Eu vejo muito, e aí você vai entender a questão da granulação.
né? A granulação, imagens geradas por IA, a granulação, a textura, você olha assim, e a gente tem esse olhar um pouco mais crítico, a gente fala assim, tá errado. Aí o movimento da boca, né? O jeito que a boca mexe, os dentes aqui, você olha, você fala assim, não, tá errado, porque esse dente está movimentando muito, o maxilar, ele não movimenta desse jeito quando fala essa palavra. Então, a gente já está acostumado a certos padrões de fala, de comunicação, que quando a gente vê uma IA, o nosso cérebro, como você mesmo sabiamente falou, já grita, opa, coisa errada aqui, né? Então, eu concordo com você nesse ponto, e a questão da locução, é muito interessante saber disso, porque tem muita gente falando que a IA vai tirar postos de trabalho. A gente também entende que, face às outras revoluções industriais que nós tivemos na história, remeteram também à nulidade para certos postos de trabalho. Porém, nesse caso que você citou, é muito interessante, porque as pessoas estão preferindo o timbre real, aquele timbre que é gostoso para o ouvido. E aí a inteligência artificial não conseguiu ainda chegar, não sei se vai chegar, e assim, de forma alguma ser pejorativo, pelo amor de Deus, tá? Não é esse meu ponto. Mas eu digo assim, é pela evolução, né? Chegar nesse timbre, esse timbre gostoso que a gente ouve de uma voz profissional, uma narração profissional, né? Então, realmente, eu falo, a gente está colocando o dedinho ainda na água em inteligência artificial. E obrigado pela tua contribuição, muito boa. Alexandre. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo. Como é que vai ficar o direito autoral da fotografia de algo que foi inventado pela IA? Rapaz, eu só não faço a menor ideia. Vai virar um balaio de gatos. Vai dar muito rolo ainda, né? Já tem muita discussão nesse aspecto, né? A questão ética toda do direito autoral e tudo. Eu só estou assistindo por enquanto para ver onde é que eu me escondo, onde eu me agarro, né? Eu tenho um amigo, é o Carlos de Moraes. Ele já trabalhou na televisão, ele faz tradução para algumas dessas empresas. E a gente estava conversando sobre isso. Ele falou que o grande problema da IA, ela não consegue fazer as nuances da voz com a sua emoção. Então, ela sempre vai falar naquela patamar normal. Agora, Rogério, quando a gente se acostuma muito a ouvir IA, uma hora aquilo vai virar normal também, né? Será que o nosso cérebro vai ser capaz de identificar isso? Então, exatamente. É um ponto muito importante levantado por você. A gente não tem essa... É uma suposição, né? Eu não sei se, de repente, quem tem o ouvido mais calibrado ainda vai conseguir discernir, distinguir os padrões de timbre de voz, ou se vai chegar num ponto, como eu falei agora há pouco para o Paulinho, se vai chegar num ponto que vai estar ali equivalente. Não sei te dizer, no futuro, assim, a gente vai ver isso daí. Márcia, por favor. Resumindo, é isso, né? O que você falou lá no início, né? A gente tem que se orientar, saber realmente o que é, né? O que está acontecendo, para a gente poder usar, né? Usufruir de uma maneira saudável, né? Eu estou vendo aqui que o Paulinho está levantando a mão. Aí, depois dele, se ninguém mais tiver perguntas, nós vamos para as apresentações, senão depois não vai dar tempo da gente se apresentar, tá bom? Vamos lá. Vai lá, Paulinho. Só para lembrar uma questão que, quando as caravelas chegaram no Brasil, os indígenas não perceberam. Eles não perceberam porque eles não tinham aquela informação, eles não tinham como decodificar aquilo. Então, eles não viram chegar, eles foram pegos de surpresa.
Eu tive uma experiência uma vez mergulhando, eu gosto muito de mergulhar. Mergulho com snorkel, não é aquele de águas profundas, não. Eu lembro a primeira vez que eu mergulhei na minha vida, eu fiquei muito frustrado, porque eu só via areia. Só areia. Não tinha um único peixinho. Isso na primeira vez que eu submergi. À medida que eu fui me acostumando ao meio que eu estava, aí eu comecei a ver pedra, aí comecei a ver as coisas. Eu tive que primeiro me ambientar naquele espaço para conseguir ver o que tinha em volta. Então, isso é muito interessante. Quando eu vejo que tem criança que já nasce com o celular na mão, e às vezes quem cuida da criança é o celular, é a TV e tudo, talvez, se ela for exposta a muito material de IA, talvez ela não vá saber diferenciar exatamente uma coisa da outra, né? Porque ela não teve a experiência que a gente teve de escutar. A gente escuta, todo mundo escuta quando está no ventre da mãe, escuta a voz da mãe, escuta a voz do pai, escuta ruídos no interior, e aquilo vai virando matéria de decodificação, né? E então acho é um incrível mundo novo que vai pintar aí e vamos ver o que vai virar. Enfim. É verdade. Paulinho, aproveitando que a palavra está com você, começa por você. Se apresente. Eu sou Paulinho de Jesus, sou fotógrafo, videomaker da Factotum Foto e Vídeo. Eu sou especializado em retratos corporativos, retratos de produtos e fotografia de alimentos, né? Gastronomia, aliás, acho que é 80% do meu portfólio, trabalho muito com restaurantes. E para retrato corporativo, para quem quer começar o ano com fotos bonitas nos seus perfis e tudo, eu estou com uma promoção que eu vou manter até o dia 28 de fevereiro, que é manter os preços do ano passado. Então, quem tiver interesse, pode me chamar, tem o meu WhatsApp ali no chat, né? Pode entrar em contato comigo, eu mando a tabelinha para ver os pacotes de serviços, né? Vamos fazer umas fotos novas aí para começar o ano bonito na foto. Tá bom? Obrigado. Tchau. Obrigado, Paulinho. Isis? Oi, boa noite. Pode se apresentar. Então, eu sou a Isis Tainara, faço parte do Centro Cultural Humaitá, onde sempre estamos resgatando ali a história esquecida, né, afro-curitibana. Comecei faz pouco tempo na área de produção cultural, então eu sou um bebezinho nessa área. E vi esse curso, né, achei bem interessante sobre as inteligências artificiais, né, que está dominando tudo e a gente tem que estar se adaptando ali, e esse curso me ajudou bastante. Ah, legal. Depois você entra em contato com a gente, tá bom? Claro. Ok, seja bem-vinda. Marcela? Oi, pessoas. Boa noite. Muito prazer em estar aqui. A Fá me conhece já faz um pouquinho, né, Fá? E eu sou numeróloga de formação e sou oraculista, né, de búzios e baralho cigano. E eu achei muito interessante o que foi abordado aqui hoje, porque as pessoas continuam sendo pessoas. A tecnologia veio para ajudar, para auxiliar no processo, né? Mas gente é gente. Na hora de você fechar o negócio, na hora de você contar um problema, né? É gente, não tem o que fazer. E eu, como numeróloga, eu descubro os talentos que as pessoas têm,
né? E tem muita gente que não sabe o que veio fazer, né? E às vezes não consegue usar o talento que tem para a vertente certa. Às vezes a pessoa da tecnologia, das coisas, e a pessoa está sendo, sei lá, qualquer outra coisa. Então a pessoa vai estar desperdiçando o talento dela, né? E a gente costuma pensar na parte espiritual, que a gente tem matéria, a gente tem espírito. Sabendo dividir, né? Não deixando a matéria tomar conta, né? A coisa vai bem. Então, é isso que eu vim dizer aqui. Um beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada, Marcela. Bom, eu sou Márcia de Oliveira, costumo dizer que eu sou aqui a voz da Faiola Suprimentos. Nós atendemos vocês com suprimentos de informática, que seriam os teclados, os notebooks, os no-breaks, os monitores e suprimentos de impressão também, que seriam os toners e as tintas para impressoras. Então, eu vou deixar os meus... Eu não sei se eu vou conseguir deixar os meus contatos aí no chat, mas bora ali tomar um café para conhecer melhor um negócio do outro. Obrigada. Adriana? Boa noite, Márcia querida, gratidão pelo convite, né? Muito legal estar aqui. Realmente, ouvir falar sobre IA sempre é interessante, né? E mexe realmente com a gente nessa questão, né? De unir o melhor do ser humano com a questão da inteligência artificial, com a tecnologia, né? E eu sou do comportamento, né? Eu trabalho com essa parte de treinamento e desenvolvimento, então, como B2C, eu trabalho com mentoria, de carreira, de liderança, né? Toda essa parte de vida, né? Tem a metodologia que é o Centro de Sucesso Integral, é a gente olhar para todas as áreas da vida, porque geralmente a gente não deixa isso em equilíbrio. E também B2B, eu trabalho com palestras, workshops e treinamentos, né? Então, assim, acho que é esse melhor dos dois mundos, né? Unir essa parte do ser humano, essa parte comportamental com as questões do conhecimento e tal. Porque, por exemplo, aqui é muito interessante, né? Porque foi falando, vamos apresentar. Aí se percebe que as pessoas vão saindo, né? Então, essas pessoas realmente têm uma questão comportamental gritante, né? Bem forte, assim, de se olhar, de se ver, né? E, claro, a gente tem que... outro dia eu estava fazendo umas pesquisas na IA e ela, assim, fenomenal, mas é óbvio, tem aquela questão realmente mais quadradinha, embora ela seja extremamente educada, falando com ela e ela interagindo comigo e eu, né, mas aí tem uns momentos que você vê, fala, não, é bem quadradinha e tal, mas aí unir os dois é muito bom. Então, assim, muito obrigada, adorei, né, uma ótima noite, também estou super à disposição para papear. Gratidão. Obrigada, Adriana. Alexandre? Eu trabalho com propriedade intelectual. E no INPI implantaram IA agora. Então, a marca do nosso cliente era IPES, YPES, que fala sobre o IP roxo que tem no Cerrado, que é uma empresa de Goiânia. E ele começou a comparar com IPS, que é o Instituto Prevent Senior. Então, assim, está dando um problema muito sério, porque delargaram para a IA tomar decisões. Então, na própria parte de registro, a gente também trabalha com o direito autoral. Como vai ser feito o direito autoral? Já fizeram umas 10 palestras e realmente não sabem. Então, o que o Paulinho estava falando, e o direito autoral, ou seja, da fotografia, do texto, porque se você pegar um texto e depois falar esse texto é teu, quem prova que não é? Porque a IA nunca, provavelmente, vai repetir o mesmo texto. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E o principal de tudo, marca não se cria, marca se constrói, como essa moça acabou de falar agora. Tem o seu lado emocional no seu negócio. Então, faz muito sentido, sim, e devemos tomar muito cuidado, mas descartá-la também não é opção. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Alexandre. Rogério? Bom, gente, é isso. IA está aí para ajudar.
mas, como eu falei, tem que ter muito cuidado com o que vocês vão extrair de resultado e como é que vocês vão utilizar esse resultado na empresa de vocês, tá? Novamente, eu sou Rogério Silva, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia da informação, sou um apaixonado por tecnologia, amo tudo que tenha bit, byte, tela e placa eletrônica, e enfim. E em diversas áreas que vocês podem conferir lá no meu site, o caradati.com.br, o cara da TI, né, não o cara do TI. E aí eu já falei com o Alexandre isso um encontro que nós tivemos ali na Distrital Centro-Sul, se eu não me engano. Falei, o da e o do, ele falou, não, é assim, assim, assim. Então é o cara da TI.com.br, para quem quiser entrar no site lá, convido, para ver as minhas áreas de atendimento e como que eu posso ajudar vocês nas suas respectivas empresas a aplicar a tecnologia e fazer com que a tecnologia seja amiga de vocês. A gente tem que ter a tecnologia como nossa aliada e não como uma inimiga. Eu tenho que usar esse computador, esse computador, essa internet, não sei o quê, né? Quanto mais resistência a gente tem, mais a gente fica para trás. Então, meu propósito aqui, e aí até a Marcela falou essa questão, né, de a numerologia, o propósito na vida, né, o que o espírito vem aqui fazer. O corpo é só o corpo, é só a carcaça, né, mas o que o espírito vem aqui fazer? Então, eu me sinto uma pessoa abençoada nessa vida, porque primeiro eu trabalho com o que eu amo. Há 33 anos eu trabalho com o que eu amo. E segundo, eu levo para as pessoas, através do meu conhecimento, soluções para o dia a dia delas. Isso, para mim, quando eu recebo uma avaliação no Google falando, olha, o Rogério me ajudou e deu certo. Gente, meu dia, a gente precisa realmente do dinheiro, né? A gente vive em um mundo capitalista, mas quando eu sinto que eu consegui, com a minha missão aqui, o meu conhecimento, ajudar alguém através das ferramentas de tecnologia, eu ganho meu dia. Então, se eu puder ajudar cada um de vocês, vai ser muito gratificante e eu vou estar à disposição. Muito obrigado novamente, uma ótima noite. Obrigado, Rogério. Faltou alguém? A Magda acabou de entrar, é isso? Oi, Magda, boa noite. Tem mais alguém? Não? Magda, quer se apresentar? Você acabou de chegar? Não? Gente, então, é isso. Nós agradecemos muito, 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 muito a presença de vocês. Gratidão, Rogério. Valeu, Rogério. Por Obrigado, esperar o início e tudo de bom para vocês. E se vocês quiserem participar do núcleo, é só chamar, tá bom? Obrigada. Gratidão, gente. Boa noite. Gratidão. Um abraço. Um abraço.